14, versículo 51, logo após, eu quero convidar aqui o evangelista, irmão Moisés, que estará fazendo uma oração, e nós vamos ministrar a palavra do Senhor, amém? Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 51, amém? Todos os irmãos encontraram? Amém. Mais forte, amém? Amém. Mais forte, amém? Amém? Amém. Eu vou ler e logo após eu peço à igreja que leiam ou releiam o versículo, amém? Marcos 14 e 51. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Versículo 52 também. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? A igreja agora leia um versículo. Bem, evangelista Moisés, faz aqui esta oração. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Deus soberano, tendo lido a tua palavra neste momento da ministração dela, nós pedimos ao Senhor nesta noite que desagrave os ouvidos que estão agravados, abra o entendimento daquele que não tem nesta noite para entender a tua palavra, mas que o teu Espírito, através da vida do teu servo, o pastor Elias, ministrando ao meu coração, ao coração da tua noiva, nós pedimos ao Senhor que traz o esclarecimento da tua palavra, à luz desta mesma palavra, Senhor, que os céus venham mover neste lugar, a terra venha subir até os céus, ó Deus, e nós saiamos daqui regozijando, alegres, felizes, contentes, com a obra de salvação, de libertação, que o teu Santo Espírito vai promover nesta noite, através da tua palavra. Assim nós oramos e suplicamos a ti, continue conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Elias. Os irmãos podem assentar, você que possui assento, assente glorificando o nome santo do Senhor. Meus irmãos, estamos felizes pela oportunidade a nós, concedida por Deus, mais uma vez esta noite, de podermos estar na casa do Senhor e nesta feita poder ministrar a palavra do Senhor. Somente pelo fato de estarmos aqui hoje já é um motivo de alegria, pelo fato de que hoje nós acordamos pela manhã, o Senhor nos deu mais um dia de vida, de respiração, de saúde e de paz. Rever cada um dos irmãos aqui também constitui-se um motivo de muita alegria. Isso mostra que dia após dia Deus tem sustentado as nossas vidas. E quando o irmão Liel ali, ele me disse que eu estaria ministrando a palavra do Senhor, eu procurei um texto na palavra do Senhor. Confesso para os irmãos que eu tenho ali um esboçário com algumas mensagens que o Senhor me dá e que vez por outra, passando pela Bíblia Sagrada, quando recebo a oportunidade, o Senhor coloca no meu coração, olha, hoje é aquela mensagem, mas hoje, quando ele me falou, Deus me fez lembrar deste versículo aqui, versículos 51 e 52 do Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu o evangelista Marcos. E eu quero falar esta noite sobre o jovem e o compromisso com a obra de Deus. Amém? Repitam comigo o tema da mensagem, o jovem e o compromisso com a obra de Deus. Mais uma vez, o jovem e o compromisso com a obra de Deus. Meus irmãos, antes de entrarmos no cerne da mensagem, eu quero dizer para os irmãos, como os irmãos bem conhecem as histórias dos evangelhos, aqui não é uma história de carochinha, aqui não é uma história de ficção científica, não. Essa história é uma verdade, é uma realidade. Tudo que está escrito aqui foi minuciosamente detalhado, escrito, guardado e preservado pela igreja primitiva a ponto de chegar até nós nos dias de hoje. E o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos, aquele sobrinho de Barnabé, que saiu com Paulo e com Barnabé na primeira viagem missionária. E ele recebe o nome de Evangelho de Marcos justamente porque nós já temos na Bíblia um Evangelho de João,
E por isso, então, este evangelho recebe o nome de Evangelho de Marcos. João Marcos, em um período de sua vida, ele esteve andando com o apóstolo Pedro, aquele Pedro que andou com Cristo Jesus e que pertencia ao grupo dos 3, os mais chegados, porque Jesus tinha um grupo de 120, Jesus tinha um grupo de 70, Jesus tinha um grupo de 12 e Jesus tinha um grupo de 3. E Pedro pertencia a este grupo de 3 que eram os mais chegados. Pedro é aquele mesmo Pedro que ele andou sobre as águas do mar, certa feita do mar da Galileia, quando Cristo Jesus apareceu para eles e Pedro estava assustado quando Jesus disse: sou eu. A Bíblia diz que havia uma grande tempestade no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, e Pedro, assustado com aquilo, ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça-me ter contigo caminhando por sobre as águas. E Jesus olhou e disse: vem, Pedro. E Pedro, ousado, ele colocou os pés nas águas e caminhou ao encontro de Cristo Jesus. Só que a Bíblia nos conta com alguma definição teológica, que enquanto Pedro estava com a visão focalizada em Cristo Jesus, ele caminhou por sobre as águas do mar, porque todos aqueles que estão com a visão focada em Cristo Jesus, não tem onda bravia do mar que lhe pare, que lhe cerque, que o derrote e que o derrube, porque a sua visão está em Cristo Jesus. Quem tem a sua visão em Cristo Jesus, não tem medo do mar bravio, não tem medo das ondas que se levantam por aí. O mar pode agitar, o vento pode ser alto e perigoso, mas em Cristo Jesus está a nossa vitória. Enquanto Pedro estava com a visão focada em Cristo Jesus, ele caminhou por sobre as águas do mar, mas quando ele olha para trás, ele vê o mar bravio, ele vê o vento agitando as ondas do mar. Quando você parar ou tirar a sua atenção de Cristo e voltar a tua atenção para o mar bravio, para as ondas do mar e para o vento que lhe sopra, isso pode ser a sua desgraça, a sua derrocada. Então firma a tua visão em Cristo Jesus e caminhe por sobre as águas. Ande, vá onde o Senhor Jesus quer te levar. Caminhe como Cristo Jesus quer que você caminhe esta noite. E saia daqui hoje mais espiritual do que você entrou, para glorificar o nome santo de Cristo Jesus. Pedro afundou, mas Jesus estava ali. Jesus o tomou pela mão e disse: ó homem de pequena fé. E Jesus disse para o mar: mar, acalma-te. E Jesus disse para o vento: vento, aquiete. Quem sabe é hoje que Jesus vai dizer para um mar que está tentando agitar a sua vida: acalma-te, mar. Jesus talvez é hoje que ele vai dizer para aquele grande vento que você já está dizendo que não vai conseguir ficar de pé. Quem sabe é hoje que Jesus vai estender as mãos e dizer: aquieta-te. E quando Jesus fala, a voz de Jesus é uma ordem sobre a natureza, a voz de Jesus é uma ordem sobre a morte, a voz de Jesus é uma ordem sobre qualquer tipo de coisa e de seres que existem sobre a face da terra. Quando Jesus Cristo fala, está falado, está sacramentado. E ai daqueles que se levantar contra a voz soberana de Cristo Jesus nosso Senhor. Aquele Pedro que andou com Cristo Jesus, que viu os milagres, que esteve no horto com Cristo, que esteve no momento da transfiguração. A Bíblia dá-nos a entender que ele andou com João Marcos, e andando com João Marcos, ele detalhou para João Marcos o que aconteceu durante os 3 anos e meio que ele seguiu a Cristo Jesus. Ele dizia: Marcos, nós chegamos lá na cidade de Jericó, e na entrada tinha um cego. Olha, Marcos, nós chegamos no lugar fulano, e neste lugar tinha uma pessoa assim. Marcos, nós encontramos uma mulher, esta mulher tinha um fluxo de sangue, e ele detalhou, e na medida que ele começou a detalhar, Marcos começou a escrever o Evangelho, ou João Marcos começou a escrever o Evangelho, e é este Evangelho que é apresentado para nós hoje, o Evangelho de João Marcos. E a Bíblia aqui, o próprio Marcos fazendo uma narração, e ele descreve no momento em que Jesus é preso, quando Jesus estava no Getsemane, quando Jesus estava naquele lugar que a Bíblia nos mostra que ele chegou a suar gotas de sangue, porque a sua alma sentiu tristeza. Estava chegando o momento dele encontrar com a morte, e Jesus não ia encontrar com a morte por causa dos erros que ele havia cometido, não, de forma alguma. Jesus não havia
havia de encontrar com a morte por causa de alguma falha que ele havia cometido, também não. Jesus não iria encontrar com a morte porque a idade lhe pesava sobre os ombros, não. Era um homem de 33 anos de idade, estava na flor da juventude, tinha uma vida inteira pela frente. Jesus iria encontrar com a morte, por quê? Porque eu havia pecado, porque você, mesmo sem ter nascido, já havia pecado, já havia praticado o que era mal. Os pecados de toda a humanidade, dos que nasceram antes dele, estava sobre ele, dos que nasceram depois dele, estava sobre ele. E Jesus iria enfrentar a morte para que eu não enfrentasse, para que você não enfrentasse, para que nós estivéssemos hoje aqui glorificando o seu nome. É por isso que você não tem motivo e razão para ficar calado aqui esta noite, mas abra o seu coração e glorifique aquele que morreu na cruz no seu lugar. Jesus não iria enfrentar a morte por uma situação de doença. Não, ele iria enfrentar a morte por minha e por sua causa. Pelos nossos erros e pecados. Jesus estava no Getsêmani, no capítulo 14, a partir do versículo de número 32, ele estava no Getsêmani, e a Bíblia diz que ele levou consigo mais além Pedro, Tiago e João, e ele começou a sentir pavor e angustiar-se. A Bíblia chega a dizer que Jesus começou a orar e sentir aquela dor da morte, os momentos da morte chegando. Jesus via a morte que ele passaria, morte de cruz. Jesus via a agonia que ele sofreria, mas Jesus via a minha vida e a sua vida aqui esta noite, glorificando o seu nome santo. Quando Jesus ele sai dali, depois de haver sentido, depois de haver chorado, depois de ter sido consolado pelos anjos, servido pelos anjos, a Bíblia diz que Jesus saiu. E quando Jesus estava ali já saindo, chegou então aqueles que iriam prendê-lo. E observe bem, olha o versículo 43, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Vamos ler, Marcos 14, olha o versículo 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espada e porrete. Observe bem, Jesus nunca havia batido em ninguém, mas estava ali uma grande multidão com espada e porrete. Não precisava de uma multidão para pegar Jesus, bastava dizer para Jesus, me segue, que Jesus seguiria. A Bíblia já o descrevia como o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Mas foi uma multidão de gente. Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. O beijo era a maior saudação que o judeu tinha. O judeu costumava saudar com ósculo. A saudação com ósculo mostrava amor, intimidade, comunhão e amizade. Era a saudação com um beijo. E Judas chega saudando Jesus e o beija. Observe bem. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estava ali presente, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. A tradição diz que isso aqui era Pedro. E respondendo Jesus disse-lhe, saíste com espada e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é para que as escrituras se cumprissem. Então, deixando-o, todos fugiram. Aí a Bíblia fala, todos que estavam com ele, foi deixando e foi fugindo, foi saindo, deixou ele sozinho. Para se cumprir aquele versículo assim, que ele estava só. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Subse-entende que este jovem era o próprio Marcos. Era o próprio João Marcos. A tradição diz que era o próprio João Marcos. A tradição diz que este lugar aqui ficava perto do cenáculo onde Jesus havia passado a noite com os seus discípulos na Santa Ceia. E que aquele cenáculo era na casa de João Marcos. Pertencia à família de João Marcos. E João Marcos
durante a noite acordando com aquele movimento, escutando aquele barulho, ele pega então um lençol, envolve-se no lençol, estando nu, e começa a seguir de longe, envolvido no lençol. Observe a cena, um lençolzinho jogado, envolto no lençol, nu, e ele caminhando, seguindo de longe, olhando assim, deixava eles avançar um pouco, andava mais devagar e vinha seguindo, querendo chegar perto, mas seguindo, envolto no lençol. E eu quero perguntar a você, jovem, qual é o seu envolvimento com a obra? Qual é o seu relacionamento com a obra? Qual é o seu envolvimento com Cristo Jesus? O seu envolvimento com Cristo Jesus é um lençol por cima da sua nudez? Qual é o nosso envolvimento com a obra de Cristo Jesus? A Bíblia está dizendo, e um certo jovem o seguia envolto em um lençol. Porque o lençol, observe bem, olha o que acontece, o versículo 52. Mas ele, o versículo 51 ainda no final, depois do último ponto, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Ou desnudo. Porque justamente se o seu envolvimento for apenas um lençol, basta alguém lançar a mão, que você está fora da obra. Que você vai sair correndo, que você vai fugir. E nós não estamos mais na época de correr, não estamos mais na época de fugir, porque a Bíblia e a obra de Deus não conta com quem retrocede, mas com quem avança. Nós estamos caminhando hoje, estamos vivenciando hoje dentro da igreja, pelo menos dois tipos de pessoas, os que retrocedem e os que avançam. Os que retrocedem são justamente esses aqui, aqueles que envolvem com o lençol. Qual que é o seu envolvimento com a obra? No colégio que você estuda? Aonde você está? Com os seus colegas? Qual é o seu envolvimento com a obra? Qual é o seu envolvimento? Qual é o seu envolvimento com Cristo Jesus? Porque se Marcos estivesse ali de roupa, ele poderia ter seguido. Não, vou seguir. Onde eles levaram Jesus, eu estou de pé. Mas como é que uma pessoa vai entrar no meio da sociedade sem roupa? Pelado. Irmãos, tem uma coisa que não dá para ignorar. Cada ponto da Bíblia, ele tem um significado. Não tem nada na Bíblia por acaso. Isso aqui está na Bíblia, serve de lição para nós. É lençol ou não? Qual que é o seu envolvimento? Um lençol apenas? Qual que é o seu compromisso com Cristo Jesus? Apenas um lençol? Isso é muito sério, irmãos. O que está debaixo do lençol? O que tem debaixo do lençol? Apenas nudez? Mostra um despreparo, uma falta de preparo. Eu estou falando aqui de um jovem e o compromisso com a obra, e o envolvimento com a obra. Se eu não estiver disposto, se nós não estivermos dispostos a envolver com a obra de Cristo Jesus e abraçar o Evangelho de Cristo, se nós vivermos de meio termo, de meia fé, de meia vida cristã, o lençol vai estar sobre nós. É como o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Isso é tão sério, isso é tão sério. Porque quando nós falamos do envolvimento com a obra, eu não digo daquela porta para dentro, não. O envolvimento com a obra é muito maior do que entrar dentro da igreja, do que fazer parte do grupo de louvor, do que fazer parte das irmãs, do que fazer parte dos varões,
do que fazer parte do pessoal da equipe da escola dominical, do que fazer parte da mocidade, do que fazer parte, do que ser membro de uma igreja, de uma denominação. O envolvimento com Cristo Jesus, o relacionamento com Jesus é maior. É defender o evangelho, é viver pelo evangelho, é amar o evangelho. É sentir a dor quando alguém fala do evangelho, é mostrar que o evangelho é sagrado, é santo, e que Jesus vai voltar para buscar um povo que ele comprou com seu próprio sangue. É enfrentar as situações adversas, é mostrar para o mundo que o mundo está errado. Eu sinto a presença de Cristo Jesus aqui, porque estão abrindo, escancarando a porta da igreja, para segurar jovem dentro da igreja, dizendo: se eu não abrir a porta da igreja, se eu não escancarar, os jovens não ficam. Esta não era a visão de Jesus no capítulo 6 do evangelho de Mateus, quando a Bíblia diz, do evangelho de Marcos ou de Lucas, se me parece, quando a Bíblia diz que chegaram para Jesus e falou: Senhor, todo mundo foi embora, não ficou ninguém. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: e você não quer ir embora também? Aí Pedro sentiu o baque naquela hora. Ele olhou para Jesus, eu entendo que nos olhos, e disse: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A igreja tem que fechar a porta para o pecado e dizer: pecado, você vem até na porta, mas aqui dentro você não entra, porque aqui quem entra é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sinto a unção do Espírito Santo de Cristo. Estão entretendo, estão mudando os cultos, estão desvirtuando a mensagem da igreja para tentar segurar jovem na igreja. O que segura o jovem na igreja é o Espírito Santo. O que segura o jovem na igreja é a pregação do evangelho, é a palavra, que às vezes pega, que às vezes ataca, cai. Mas aqui tem homem e tem mulher que quer sentir a taca de Jeová e não a bajulação de Satanás. Quem está nessa condição, levante a mão e dê um glória a Deus. É muito mais gostosa a taca de Jeová do que a bajulação do diabo, porque a taca de Jeová te leva para o céu, a bajulação de Satanás te leva para o inferno. Então vamos para o céu com Jeová, aleluia. Qual é o teu envolvimento com a obra, jovem que está aqui esta noite, aleluia? O mundo está cheio de coisas para tentar te prender, para tentar te sufocar. As músicas profanas para tentar causar um pane no seu ouvido, para deixar que o seu coração fique exposto às vontades diretrizes do diabo. Ei, deixa as músicas profanas para lá. Aqui dentro da igreja tem música de louvor e adoração que te ensina a curvar, a dobrar, a adorar aquele que te salvou, aquele que te chamou, aquele que te santificou, aquele que te ama. Oi, o mundo oferece bandeja, mas Jesus oferece o céu. O mundo oferece dinheiro, Jesus oferece uma eternidade com ele no céu. O que Jesus oferece é muito maior do que aquilo que o mundo oferece. Em nome de Cristo Jesus, vista-se das roupas que o Espírito te proporciona esta noite, que o Espírito te dá esta noite. Não seja o crente do lençol, mas seja o crente da armadura espiritual, o crente da armadura espiritual, para caminhar até chegar no céu de glória. Aleluia. Oh, de carabachalabacanto que façúbia. Mas quantos estão retrocedendo? Quantos estão parando? Porque o mundo está oferecendo, porque o mundo está chamando, porque o mundo está dizendo vem, porque o mundo parece que é coisa boa, é caminho de morte. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Olha, sem saber, um dia eu andei nesse caminho, mas graças a Deus que Jesus me tirou desse caminho. Jesus me tirou de um largo horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha, a rocha eterna que é Jesus, e é com ele que nós vamos para o céu. Jovem, você é forte, você já venceu o maligno. Então vista a armadura espiritual esta noite e sacoda de cima de ti este lençol que te leva para a nudez espiritual. Mas abrace Jesus, abrace a obra, abrace o céu, abrace a salvação, e vamos caminhando com Cristo Jesus.
Nós estamos vivenciando, irmãos, é chegado o momento em que nossos filhos na escola começam a sofrer, começam a passar por momentos tristes e dificultosos, porque os jovens começam a dizer: só você que não faz isso, só você que não experimenta um cigarro, só você que não experimenta um charro. Olha, tem aqui, ó, um charrozinho não faz mal para ninguém. Você vai ver que isso vai fazer a sua cabeça. Ei, jovem crente, adolescente crente, a cabeça dele é feita, porque a cabeça dele é Cristo Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. Você não precisa de charro, de cigarro, de droga para fazer a sua cabeça. A sua cabeça é Cristo Jesus. Quem tem Cristo Jesus na cabeça, caminha para onde quer que Jesus leva, anda para onde quer que Jesus leva, vai para onde quer que Jesus leva, fala o que Jesus quer que ele fale. Então, meu filho, você não precisa disso. Você tem Cristo Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Jovem, levanta-te em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, levanta-te. Você tem um ministério lindo. Caminhe. Aleluia, não retroceda. Quantos estão retrocedendo? Quantos estão parando? Irmãos, está difícil, lá fora está difícil. Chegou aquele momento em que as moças se reúnem e falam: olha, só você que é a virgem da turma. Aqui na minha sala, só você que é virgem. Aqui todo mundo, ninguém é mais virgem. Leva o namorado seu para dormir na sua casa. Arruma um namorado, leva para dormir na sua casa. Está debaixo do teto do seu pai. Seu pai vai estar, sua mãe vai estar. Que mal que há nisso, que problema que há nisso. A Europa pode aceitar, mas Jesus não aceita. Jesus não aceita, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia manda você guardar a sua virgindade para o seu marido jovem que é moça. E a Bíblia manda você guardar a sua virgindade jovem que é rapaz para a sua futura esposa. Deus vai te dar uma esposa linda, maravilhosa, honesta, sincera, uma mulher de Deus. E com ela você vai ter momento de alegria e de prazer. Não abrace o que o mundo oferece. Às vezes a ilusão que o mundo oferece é um cancro, é uma AIDS. Às vezes a ilusão que o mundo oferece é uma doença de rua que te leva para debaixo da terra. Agora Jesus não. Jesus tem a bula certa para você. Obedeça a palavra, ame a palavra, viva a palavra, guarde a palavra, aceite a palavra. Aleluia, glória a Deus. Oh. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto o poder do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. Aleluia. Estão inventando coisa dentro da igreja. Vamos inventar isso. Vamos abrir campo de futebol, de society. Se a igreja não tiver um clube de bola, o jovem não fica na igreja. Jesus não abriu o clube de futebol quando ele estava. Não, Jesus pregou o evangelho. O evangelho liberta o homem. O evangelho transforma o homem. A palavra limpa o homem. A palavra tira a réstia do homem. A palavra tira tudo que não presta da vida da pessoa. A igreja não precisa de abrir a porta. A igreja tem que fechar a porta. A porta do céu é estreita. A Bíblia diz que é poucos que passam por ela, mas quem passa por ela chega no céu. Deixa desse negócio de avenida aberta. Não, é porta estreita, é porta fechada, é caminho apertado, mas é caminho que leva para o céu. Quantos estão entrando pela porta larga vão acordar no inferno, porque na porta larga não tem pedágio, na porta larga não tem lomba, na porta larga não tem subida, é um desinclino, é uma descida. A pessoa caminha numa rapidez, numa velocidade, e muitos quando abrem o olho já está no inferno, sem Deus, sem céu, sem Jesus e sem solução. Então entre pela porta das ovelhas, entre pela porta estreita, porque a porta estreita ela vai te levar para o céu. Aleluia. Cuidado com o lençol. Não, tira o lençol. Não deixa lençol. Não deixa lençol. Não vista o lençol. Vista uma roupa. Siga Jesus vestido. Siga Jesus de coração aberto. Siga Jesus. Siga Jesus. Abrace a obra de Cristo Jesus. Abrace o seu relacionamento com Cristo. Irmãos, é cada coisa que a gente vê hoje, sabe? É cada coisa que a gente vê hoje que a gente fica embasbacado.
a gente fica embasbacado. Aleluia, glória a Deus. No Antigo Testamento, quando uma pessoa precisava de oferecer um sacrifício, porque ele havia pecado, sabe o que ele fazia? Ele pegava um animal que nunca tinha pecado, um animal que não tinha nenhum defeito, o animal não podia ter uma pintinha preta. Se ele tivesse uma pintinha preta, não servia. O animal era passado por uma vistoriação rigorosa. Olhava o animal, olhava, mas olhava até que falava: não, esse animal é perfeito, ele pode ser sacrificado. Sabe por quê? Porque era uma tipificação do sacrifício de Cristo, e Cristo é o Cordeiro perfeito. Então o homem chegava diante de Deus com um cordeiro. O homem se apresentava diante de Deus com um cordeiro. Era o cordeiro do homem para com Deus. Isso acontecia na lei. Agora na graça foi diferente. Na graça veio o cordeiro de Deus para o homem. Já não é mais o cordeiro do homem para com Deus. É o cordeiro de Deus para o homem, que foi imolado no nosso lugar. Irmãos, imagina aqui, tem muito jovem que diz: eu não tenho tempo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, estou fazendo isso, estou estudando, estou preparando para a faculdade, estou fazendo assim, e não tenho tempo. Olha, Jesus morreu na cruz no seu lugar. Vamos falar de tempo, vamos procurar na Bíblia alguém que podia falar: eu não tenho tempo. Vamos procurar um, deixa eu caçar um aqui. Davi. Imagina bem, o cara era, em primeiro lugar, antes de tudo, ele era guerreiro. Desde pequeno, matou o gigante. Respeitado. Guerreiro. Segundo lugar, poeta. Terceiro lugar, tocador, músico. Tá bem? Então já aí, ó. Primeiro, guerreiro, poeta, tocador, músico. Em quarto lugar, rei. Em quinto lugar, juiz. Ele julgava a causa de todo Israel. Olha bem se você tem tempo, olha bem. Compara o seu tempo com o tempo de Davi. Vamos ver se você tem tempo, vamos ver. Quem que não tinha tempo? Era você ou era Davi? Se Davi, sendo ele um guerreiro, sendo ele um poeta, sendo ele um juiz, sendo ele um rei, sendo ele um músico, ele teve tempo. Então para com esse negócio que você não tem tempo. Isso é conversa fiada. Nós temos tempo para tudo, menos para Cristo, menos para a obra. É por causa do lençol que está sobre nós. Aí a gente tem que afastar mesmo. Tem que afastar, porque se alguém puxar o lençol, estou pelado. Não, eu quero saber se você está entendendo a mensagem. Então tem que afastar. Eu estou com o lençol, meu envolvimento com a obra de Deus é lençol, então tem que afastar. Se alguém puxar o lençol, todo mundo vai ver minha nudez, eu não posso. Deus fala nas pequenas coisas. Eu sei que é uma pequena coisa, mas Deus está falando aqui esta noite. O Espírito de Deus está falando aqui esta noite. Jovem, envolva-se com a obra de Deus. Deixe as coisas do mundo. Ô irmãos, eu fico vendo, sabe? Eu fico vendo na minha infância. Tem muita coisa que eu queria ter feito que eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque, em primeiro lugar, meu pai era pastor. Só por causa disso. Isso já falava tudo. Sabe por quê? Porque meu pai ganhava um salário mínimo por mês. Um salário mínimo por mês. Sabe quem que o meu pai sustentava? Vou te falar. Abre os ouvidos aí para você ouvir. Ó, Carlinhos, Miriam, Rael, Marquinhos, Geraldinho, Felete, Lezé e Elias. Um salário mínimo no Brasil. E minha mãe. É mole? Não, e sempre ainda tinha uns. Por que eu não fiz uma faculdade que eu queria ter feito? Por quê?
Sabe qual que era a minha vontade? Ter ido para um instituto bíblico. Mas sabe o que pagava no instituto bíblico para uma pessoa daquela época? Você sabe com quantos anos que eu já apanhava pimenta? 9 anos de idade. 12 anos de idade eu tive o meu primeiro contrato de trabalho. 13 anos de idade eu tive o meu primeiro contrato de trabalho. Apanhando café. Primeiro eu comecei a apanhar café e não era contratado, né? Não era contratado. Era por produção. E ganhei muito dinheiro, porque aquilo dava mesmo dinheiro. Graças a Deus. Para uma criança, né? Logo em seguida acabou a apanha de café, me contrataram na empresa. Fiquei contratado lá para passar o rodo, né? Queimar o café. Aquilo era um asfaltão, parecendo uma pista de aeroporto. E nós com o rodinho o dia todo, caminhando lá assim, ó, abrindo o café para o sol secar o café. Primeiro contrato de trabalho meu. Imagine bem, sabe o que eu queria ter feito? Eu queria ter feito uma faculdade de música, uma faculdade bíblica. Eu não tive oportunidade. Hoje os nossos filhos na Europa têm muita oportunidade. Muita oportunidade. Ok? Escuta, da cidade que eu morava, o McDonald's mais perto ficava a 120 quilômetros. Sabe quanto que eu fui no primeiro McDonald's? Aqui em Portugal. Sabe quantos anos de vida que eu tinha? Não, eu quero que você valorize. Sabe quantos anos de vida que eu tinha? 22. Primeira vez que eu fui no McDonald's, eu tinha 22 anos de idade. Olha, pastor. O primeiro computador que eu coloquei à mão, eu tinha 23, 24 anos de idade. Que era meu, que eu cheguei e falei, não, é meu. Está vendo? Não, eu também não tenho vergonha de falar, não. Não tenho vergonha de falar. É honra, porque o meu pai nos deu a maior herança que um homem pode dar para o filho. Foi ensinar o caminho do evangelho. O maior legado que um pai pode deixar para o filho é ele crescer no caminho do evangelho. É amar a palavra de Deus, é amar a Cristo, é caminhar para o céu. Então valorize o que Deus está te dando. Jovens que estão aqui esta noite, o que eu vou falar aqui, talvez você vai ficar meio escandalizado agora. Mas quem gosta de ouvir o pastor Lifelete pregando, levanta a mão. Você pode pregar muito, mas muito mais do que o pastor Lifelete. Muitas oportunidades que o pastor Lifelete não teve, Deus está te dando aqui. Então siga o exemplo do seu pastor. Irmãos, quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo esse instrumento, ó, isso aqui, ó, hoje já está assim meio, esse instrumento aí hoje, né, já está, quando vai para a área profissional, hoje já está meio, né, ultrapassado, está ultrapassado, Yamaha, né, mas era tonante, a gente tinha um tonante, o Marquinhos lembra, primeiro teclado nosso, foi um Cassiotone, né, Cassiotone da Cássio, que era um tamanho assim, tinha 4 sons. Nem piano tinha. Era só órgão mesmo. Aquele tonantinho, aquela guitarra tonante, né? Aí depois passamos por Jennifer, né? Quando passamos por Jennifer, oh meu Deus, aquilo foi tinha um braço grande, contrabaixo, aquilo para nós, eu era menino com aquele contrabaixão no pescoço, fiquei até meio corcunda, né? Que é pesado aquilo. Parecia que eles pegou uma árvore do bosque e colocou corda nela. Caixinha de som, mesa de som, pastor Deci. Caixinha desse tamanho assim, ó. E nós jogava aquilo no ombro, meu filho, e carregava aquilo para dentro da cidade, dirigindo culto aos domingos. Sem nenhuma, eu vejo hoje uma murmuração de gente dentro da igreja. Não conheceu o que é sofrer. Não. Quantas vezes a gente foi para Lapinha do João Congo, o ônibus não chegava até lá, o ônibus parava lá no entroncamento.
Você chegava lá, você estava muito mais sujo do que se você tivesse ido a pé. Pegava mais poeira dentro do ônibus do que do lado de fora. Você chegava babando poeira naquele lugar. Ok? Aqueles instrumentos assim que não tinha nem jeito de jogar nas costas. Nós jogava nas costas, sujava tudo para chegar lá. E chegava lá e dirigia o culto, mas que glória. Hoje os irmãos murmuram porque não tem carro para vir para a igreja. Não vem de a pé. Não tem coragem de caminhar 3 quilômetros de a pé, 2 quilômetros de a pé para vir para a casa de Deus. Ei, escuta, Portugal é uma terra de oportunidades. Você pode ir muito mais do que eu fui. Você pode chegar muito mais do que eu cheguei. Como tocador não sou nada. Sabe por que não tive a oportunidade que você está tendo hoje? Eu poderia ser um tocador muito mais exímio do que sou. Se hoje eu toco alguma coisa, é fruto da minha força de vontade. É porque Deus abriu a minha mente. Deus viu que eu estava me esforçando para aquilo. Então você quer fazer a obra de Deus, envolva com a obra, esforce para fazer a obra de Deus. Temos tudo e murmuramos. Tudo se torna pesado quando o nosso coração está fechado para Deus. Tudo se torna pesado quando o nosso coração está fechado para a obra. Tudo é difícil e não vai dar certo quando eu não quero fazer a vontade de Deus. Ei, se entrega, porque não teve ninguém que lutou contra Deus e pôde viver em paz. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Oh, glória, eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus aqui. A Bíblia fala de um homem muito brabo, que matou crente, arrastou crente, que esteve na morte de Estevão e pegaram, depois que eles acabaram de matar Estevão, eles pegaram as vestes de Estevão e jogou no pé dele. O homem era uma violência, o homem respirava ameaça. A Bíblia diz assim, ó, ele respirava ameaça. Quando você vai para o original, a Bíblia diz, dentro do original ali, quando fala que ele respirava ameaça, a Bíblia está dizendo, ele era um animal feroz. Ok? Só que Deus sabe tratar com animal feroz. Aqueles crentinhos do nariz empinado que falam, aonde meu nariz aponta eu vou, vai uma vez, 2 vezes, Deus pega a cara dele e aperta na parede. Deixa ele uns 4 dias, aí Deus volta e fala, como é que é? Você quer de novo na parede? Não, quero não, Deus, agora eu vou. Então não espere Deus chegar a sua cara na parede, não, começa a fazer. Amém? Não espere Deus te dar com a cara na parede, não. Não espera Deus te derrubar para você fazer, não. Faça hoje de coração aberto. Ah, Senhor, mas eu sou enfermo. Faça com a sua enfermidade. Apresente ela para Deus. Deus, eu sou enfermo, mas eu não estou deixando de fazer. Eu estou fazendo com a minha enfermidade. Ah, Deus, eu não tenho condição financeira, mas sem minha condição financeira eu estou fazendo. Eu não estou deixando de fazer, eu estou fazendo. Deus, veja aqui a minha sinceridade. O Paulão, ele falou assim, para onde? Vou pegar a carta aqui, e saiu doido. Saiu maluco, pensando assim, eu vou chegar agora naquela cidade, vou destruir a sinagoga, que crente vai estar nela, vou arrastar crente, vou trazer para Jerusalém, vou colocar para o sumo sacerdote, vamos acabar com essa seita, vamos acabar com essa religião. Quando ele chegou no meio do caminho, o negócio foi diferente, porque em vez dele derrubar os crentes do cavalo, foi Deus que derrubou ele do cavalo. Deus sabe tratar com o animal feroz. Deus sabe tratar com aqueles que falam, para onde meu nariz aponta eu vou. Deus sabe, Deus tem um jeitinho. Sabe o que Deus fez? Jogou ele no chão e deixou ele cego. E quando ele abriu os olhos assim, que ele só sentiu a queda e não viu mais ninguém, aí Deus falou assim, ele vai ver só a luz. Deus mostrou para ele aquele resplendor de luz. Quando ele viu aquilo, ele já começou a gritar, mas quem és tu, Senhor? Quem és tu? Aí Jesus pegou e falou com ele assim, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Irmão, parece até que eu estou mudando, mas é tão linda essa passagem, sabe por quê? Porque Jesus, ele se apresentou como sendo o Filho de Deus, como sendo o Cordeiro de Deus.
Jesus disse para as pessoas que ele e o Pai eram um. Jesus disse para as pessoas que ele era o Filho de Deus. Jesus disse para a pessoa que ele era o Verbo. Jesus disse para as pessoas que ele era o princípio. Jesus disse para a pessoa que ele era o Senhor. Jesus disse para o Senhor que ele era príncipe. Mas a ninguém, somente a Paulo, Jesus disse assim: eu sou Jesus Nazareno. Você não vai achar na Bíblia mais nenhuma vez Jesus falando isso. A única vez foi para Paulo. Foi para Paulo não ter dúvida de quem estava falando com ele. Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Oh, que coisa linda, irmão. Mas isso é maravilhoso, isso é bonito. Isso aqui é bonito demais. Aí Paulo, ele falou: Senhor, mas o que farei? Aí Jesus falou com ele: ô Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão? Sabe não? Vou te falar o que é aguilhão. Sabe aquela vara de boi desse tamanho assim, grandona? Ela é grande, tem uns que vai daqui lá do montão assim, ó. Aí eles pegam e põem uma ponta nela de ferro, né? E de longe eles cutucam o boi, pro boi ir. Aquele boi brabo, né? Aquele boi brabo que você não pode chegar perto que ele. Então você vai no aguilhão. Ó. Jesus falou com ele: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhão. Não dá coisa não. Dá coisa não, não adianta não. Não adianta você ficar bravo, não adianta você babar, não adianta você espernear, não adianta você dar coisa. Quando Jesus chega, acabou. Então, meu filho, se entrega hoje. Você quer fazer a obra de Deus? Não espere o aguilhão de Jeová cutucar suas costas. Espera não. Não espera o aguilhão de Jeová cutucar suas costas, não, meu filho. Se entregue, Deus. Eu quero fazer a tua obra. Eu estou aqui, Deus. Eu ranquei o lençol. Eu vesti as vestes espirituais e vou caminhar com o evangelho de Cristo, porque eu quero ir para o céu. Se coloque sobre os seus pés. Levante aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos, em todo tempo Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você que quer uma oração, vem aqui à frente. Pode vir, eu quero orar por você.